responder as perguntas que vocês fizeram e depois a gente vai assistir os filmes. Eu não falo dos filmes antes, então isso já é uma primeira coisa. Ela me perguntou sobre interdisciplinar, se são fragmentos dos filmes. Uma das coisas desse projeto, dessa metodologia, é que sejam filmes que estejam disponíveis no YouTube. Então, porque o YouTube, né, você na TV, o significado, né, YouTube. Então, você dentro da TV, você fazendo a TV. Então, tem essa coisa dele ser gratuito. Quem coloca lá já assina uma licença de que as pessoas podem utilizar. Lógico que se eu vou utilizar um filme que está no YouTube e depois eu vou ganhar dinheiro em cima disso, aí eu tenho que pegar a autorização da pessoa. Se for um projeto que for mais institucional, sendo divulgado, eu também entro em contato com a pessoa. Mas só pelo fato de estar no YouTube, eu já posso utilizar em sala de aula. Então, essa foi a primeira coisa que eu pensei quando eu pensei o projeto. Ela me perguntou sobre como surgiu isso e tal. Primeiro que eu entrei no curso de política social, só tinha eu de homem na minha turma, então eram meninas, eram mulheres, as professoras e o corpo discente. Então os temas também eram muito levados para esse lado. As políticas públicas no Brasil, a partir de 2002, teve algumas modificações onde as contrapartidas elas eram focadas nas mulheres, por serem reconhecidamente as que ficam nessa posição de cuidado da família. Então, em geral, as políticas públicas, e a gente vai assistir alguma coisa disso, elas eram voltadas para mães de famílias. Foi uma primeira coisa que a gente começou a estudar nas políticas públicas lá. Alguns indicadores, que aí tu me perguntou de edital também, não sei o quê. Alguns editais, a partir de 2018, já tinham algumas cotas de gênero, e aí a gente vai ter um segundo curso, no terceiro, que aí eu vou avançar nessas questões, nas questões de gênero. Quando a professora faz a pergunta sobre a questão das mulheres e tal, por que eu pensei nisso, se é de trás da câmera, na frente da câmera. Então, aí a gente tem, a partir de 2018, alguns editais na Ancine, com cotas de gênero e de sexualidade também. Então, e aí eu vou falando disso, que foi numa disciplina que eu fiz, que era gênero e sexualidade, a disciplina de doutorado, e alguns dados, mulheres trans, mulher negra, então alguns dados desses índices ajudou a que eu me impulsionasse a entender um pouco mais desse universo. Tem a questão de ser, inicialmente, buscar na posição de poder. Então, na posição de poder é na direção de arte, direção de fotografia. Tem uma coisa que eu conversei muito com a Heloísa Buarque, porque em algum determinado momento no projeto, eu coloco que a ideia é entender a ausência de mulheres no audiovisual e a ausência de mulheres negras. Quando eu falo isso, não é que não tenham, a gente tem, é que elas não chegam, por exemplo, na sala de cinema. Então, por elas não chegarem na sala de cinema, no grande público, há uma invisibilidade dessa mulher na questão do poder no audiovisual. Então, isso foi a primeira coisa que chamava a atenção. A gente tinha, até 2016, um único filme dirigido por uma mulher, um único longa-metragem dirigido por uma mulher no Brasil. E era uma mulher negra, a Adélia Sampaio, e esse filme só foi para o cinema porque entrou na sessão de pornô chanchada. E é Amor Proibido, o filme. Não, quer dizer, eu não vou passar aqui porque é um longa, mas assistam em casa, tem disponível no canal dela. Então fala eu já dou uns spoilerzinhos que eu gosto, dá spoiler, tá? Mas fala da questão do relacionamento homossexual, tem coisa da igreja, é um filme muito bom, inclusive. Mas só foi para o cinema, porque aí tem na década de 80, final da década de 80 e 90, a gente tinha categorias e o Brasil fazia muitos filmes que tem essa estética, é pornô chanchada, mas não é filme pornô, mas tem cena de beijo, cena mais sensual. Não é o caso desse filme, tá? Mas ele só conseguiu ir para o cinema porque foi uma mulher negra que dirigiu. Então ele não iria para nenhum cinema aceitável. Depois a gente só vai ter um outro longa em 2016 com a Viviane Ferreira, que ela fez primeiro um curta, que é O Dia de Jerusa ou Um Dia com Jerusa. E esse curta depois virou um longa em 2016. Então, o segundo longa brasileiro dirigido por uma mulher aí para o cinema. E pouco se fala nesse filme também. Possivelmente foi em cartaz em alguns lugares, faz uma pesquisa melhor.
E aí é uma outra coisa, a ideia das coisas desse meu trabalho é que a gente saia daqui para pesquisar mais. Vou falando algumas coisas, e o que eu vou pedir para vocês, depois que a gente assistir os filmes, é a gente pensar em novos filmes. Então a ideia do trabalho também não é trazer tudo pronto aqui, tudo. Tem milhares de filmes, então assim, pensar essas coisas. Filmes no YouTube, eu trabalho com a ideia de filmes curtos, de sala de aula, com criança também eu fico pensando nisso. No máximo um média, metragem que a gente vai ver hoje, um média. E depois de a gente assistir, o que eu gosto é que as pessoas me sugiram filmes novos para assistir. Então, se vocês tiverem alguma coisa, agora o que eu peço muito é que esse filme esteja no YouTube, pela explicação que eu dei a vocês, dele ser gratuito e eu poder usar. Tá? Então, tem essa coisa. A ideia de filmar a oficina veio quando eu li a tese do Douglas Rezende, que é um amigo meu, ele é professor da UF. Eu conheci o Douglas quando eu fui assinar o contrato de substituto, ele estava indo assinar o de efetivo. A gente conversa ver, ele, tô vindo, vou dar aula de cinema, minha tese é tal, não sei o que, manda para mim, porque eu estou lendo algumas teses para ver minha pesquisa e tal. E aí a tese dele é isso, entender uma questão social, um movimento social, a partir de filmes. Depois que ele tinha essas reuniões, ele gravava, aí tinha outra reunião, ele exibia o que foi gravado na reunião anterior e depois gravava novamente. E aí as pessoas conversavam sobre o que elas viram e gravavam o que elas viram. E aí depois veio outro encontro, então elas assistiam o que viram no primeiro encontro, no segundo encontro e gravavam de novo. É você refletir uma questão social através daquilo que você está produzindo diante de uma câmera também, com um grupo específico. O dele era uma ocupação urbana, que reivindicava a moradia, é o projeto dele. O meu, a ideia é entender essas relações de poder e de gênero que a gente tem na arte, na cultura, e embora a gente tenha mais presença de mulheres na educação e na cultura e na arte, mas quando você vai para a posição de direção, aí são os homens. Então, isso foi me chamando a atenção durante as aulas, no curso de doutorado. Aí teve uma outra disciplina que era pobreza e desigualdade social no Brasil, e aí os índices também sempre colocando, apesar das mulheres terem hoje no Brasil um maior índice educacional, maior tempo em sala de aula, mais grau acadêmico, elas recebem menos do que os homens, porque elas não conseguem esses cargos de chefias. Tá mudando, mas como que está mudando? Aí foi aí que eu fui pesquisar a importância dos feminismos, porque eu tinha feito uma disciplina que era movimentos sociais, movimentos clássicos e tal, até chegar nos movimentos de identidade. Então, o movimento negro, um movimento muito importante, e na época que eu estava cursando isso, se estava tendo uma discussão sobre colorização também. E aí veio aquele debate sobre é negro ou é preto. Então, alguns grupos hoje se consideram, falam movimento preto, e outros negros. E aí tem toda essa coisa da minha identificação social, então por isso que é uma pesquisação. Como eu me coloco diante dessas questões, se eu não sou mulher e não sou negro. E aí é um conflito interno que tem entre pesquisador e pesquisa, e por isso que a gente trabalha com essa coisa da pesquisação. Eu quero ver até que ponto a minha introdução nisso também. Tem um outro detalhe que me fez levar muito para a educação e chegar na educação básica, foi quando eu comecei a fazer na prática na UF e na escola técnica depois. Então, sempre que tem uma discussão sobre gênero, a primeira pergunta que se fazia era se a gente ia discutir a homossexualidade. E aí, falar bem no linguajar de coisas que rolavam. Então a gente vai estudar coisa de gay. Principalmente os mais novos da escola técnica, porque eram a escola técnica, todos eram do Bolsa Família e todos eram evangélicos dessa turma que eu comecei. E aí também, por exemplo, quando a gente foi trabalhar o conceito de cultura e tal, não sei o quê, tinha palavras que eles não queriam falar, né, que eles não podiam falar porque a religião deles não tratavam aquilo. Enfim, aí eu fui conversando com eles, várias questões. Aí é o limite de cada local. Cada local vai te dar uma experiência. Lá na sua escola, aqui na universidade é uma coisa, lá onde você mora é outra, de onde eu venho é outra.
Então, sempre eu tentando ver qual é o meu lugar nesse lugar. Porque eu, além de ser professor, também sou ator. Então, trabalho muito com mulheres. E eu vejo na prática. Se eu, como ator, recebo X falas de assédio, minhas amigas recebem X vezes 1000. E aí, você vai conversar com uma amiga sua professora, aí você escuta a mesma coisa, entendeu? Então, isso foi me chamando a atenção. Tem a questão também de eu ter sido criado por uma mulher, e uma mulher de uma família que são 7 mulheres, filhas, e minha avó, e meu avô foi assassinado quando minha mãe tinha 15 anos, então assim, eles não tinham referência masculinas. Eu não tive referência masculina, não tenho tio homem, né? Aí meu pai é afastado, então minha mãe sempre trazia coisas referente a isso. Então eu sempre falo muito para as pessoas, é legal você entender também o seu aluno, conversar a partir do que eu falo de mim aqui, aí vocês falam de vocês. Mas foi surgindo meio que aí. O Plano Nacional de Cultura, acho que para eu entrar na última pergunta da professora, o Plano Nacional de Cultura é uma política pública que ela começou a ser discutida com a Constituição de 88, entrou na agenda da política nacional em 2005, virou lei em 2010. Uma lei prevista para durar 10 anos, ou seja, ela é vista para durar mais do que o período máximo de um governo, contando já com reeleição. Então, a primeira ideia dessa política pública é que ela não fosse uma política de governo. Então, depois de 10 anos, 2010, 2020, então, vim formular um novo Plano Nacional de Cultura. E aí acontecem 2 coisas bem interessantes. A primeira é, quando essa lei surge em 2010, ela já surge com a ideia de ser processual. Então ela tem as metas, tem algumas metas. Aí eu trabalhei tudo isso na tese, separei as metas, eu criei a metodologia de pesquisa. Quais eram os conceitos que eu ia buscar na lei? Então tem conceito era cidadania, eram os conceitos de direitos sociais que eu fui pesquisando nos documentos que tinham da lei. Só que essa lei ela surge em 2010, mas ela vai começar a ser aplicada em 2013, com algumas metas e tal. E aí ela tem a ideia de ser reformulada também. Porém, em 2016 a gente houve um rompimento histórico no Brasil e ficou tudo. Primeiro o Ministério da Cultura deixou de existir, aí depois voltou a existir. Enfim, em 2018 a gente teve a eleição de um governo que tinha uma outra diretriz em relação à cultura. E o Plano Nacional de Cultura, ele tem várias vertentes e acaba sendo, às vezes, meio confuso, mas ele foi discutido pelos parlamentares. Então, ele representa uma discussão. Porém, o último governo que ainda está vigente no Brasil, ele não tinha essa entrada na discussão no parlamento. Então, ele não ia conseguir formar uma política como eles gostariam e nem ia conseguir ceder em abrir com o parlamento ter essa discussão mais ampla. O que é que eles fizeram? Uma medida provisória e prolongaram a lei por mais 2 anos, para acabar agora em dezembro de 2022. Ele acabou com o Ministério da Cultura. Em resumo, o Plano Nacional de Cultura não teve o segundo Plano Nacional de Cultura. Foi isso que eu cheguei na minha tese. A ausência do segundo Plano Nacional de Cultura, ele impossibilita de você ter políticas culturais mais focais e mais localizadas com o que está acontecendo agora. Então, as políticas de cotas começaram a deixar de existir, alguns editais começaram a privilegiar outros tipos de cultura e manifestações culturais, também vinculadas à religião, nesses últimos anos. Tem aquelas... Quando tem feriado, né, sei lá, Aparecida e tal, não sei o que, aqueles festivais, eles são patrocinados também pela lei de incentivo. Então, muito dinheiro foi começando a ir para esses festivais de igreja, festivais, até lá em Pernambuco teve um, lá em Olinda, inclusive, com carro de som e tudo, um show gospel, com a lei de incentivo. Não estou dizendo que não é para ter, é uma expressão cultural também, mas aí deixou de ter essas políticas de cotas serem discutidas, de cotas de gênero, cotas para as mulheres, cotas de sexualidade também, transgênero e tal. Começaram a deixar de se discutir, alguns editais foram cancelados,
2016 a 18 alguns aconteceram. 18 começou, mas aí logo na sequência eles começaram a deixar de existir, alguns foram cancelados. Então a gente vai fazer uma busca desses editais também. Eu tenho alguns dados, algumas coisas, mas é interessante a gente pensar nisso. Então é um projeto interdisciplinar. Eu sou historiador, sou bacharel em artes cênicas e pedagogo, mas o curso está na Letras aqui, o programa, né? Programa Avançado de Cultura Contemporânea, no Departamento de Letras. E aí tem uma primeira coisa que é legal do projeto, porque assim, quando eu estudei a disciplina lá de sujeitos sociais, eram sujeitos sociais no Brasil, então era gênero e sexualidade, desigualdade social e pobreza no Brasil e sujeitos sociais, eram as 3 disciplinas. O conceito de sujeitos sociais não tem no feminino. Essa é a primeira coisa também que na época me chamava a atenção. Para a gente ir para os filmes agora. Então, isso também me chamou a atenção. Então, no meu projeto, tá lá sujeitos, e aí eu corto o O e tem o A. Sujeitos. Isso foi uma coisa que eu quis colocar também. E é uma outra coisa que eu estou pagando para ver, porque tem muito no contradiscurso dos feminismos, principalmente de quem do sexo masculino, que não concorda com alguns posicionamentos, tem muito isso de dizer, então agora vamos falar todos. Então tentar ridicularizar essa questão que está na linguagem como se fosse algo fútil, que na verdade ele toma uma atenção, ou seja, dentro da academia, da ciência social, a gente tem um conceito que ele é masculino e ele não flexibiliza. Quando eu vou falar de mulheres, eu coloco dentro do conceito de sujeitos sociais, falar, a professora Mariana Patrício é um sujeito social. Esse conceito não se flexibiliza. Isso é a primeira coisa que na época me chamou a atenção, que eu fiquei, caramba, velho. Porque no geral, a linguagem... Então por isso que eu continuo mantendo ali. Porque eu não estou flexibilizando a linguagem, sim o conceito. Tá? Porque quando vocês vão receber esse material, vai ter isso lá, o título da pesquisa. E a ideia é pensar, já falei um pouco disso, para a gente assistir os filmes agora, pensar o audiovisual, pensar cinema, pensar arte, para trabalhar em sala de aula com crianças. Porém, os vídeos que a gente vai assistir aqui não é para criança, é para formação docente, então é para adulto. A partir dessa prática, a gente pode pensar essa metodologia para trabalhar com crianças. Aí uma segunda etapa, que numa primeira conversa que eu tive com a professora Mariana, a gente vai pensar ainda se a gente pega fragmentos de filmes que tem dos super-heróis, por exemplo, para discutir as questões, ou se a gente pega filmes mais educativos que tem no YouTube também e tal. A gente ainda vai para o segundo curso, para os outros 2 cursos, pensar melhor como é que vai ser isso. Para vocês não, são filmes para adultos que estão no YouTube. Eu acho que alguns dá para trabalhar, não tem nada de linguagem assim, mas é para adulto que a gente vai assistir agora. Então a gente vai assistir 4 videozinhos, 5 videozinhos, 1, 2, 3, 4, 5 videozinhos curtos. São 3 curtinhos e 2 médias. Tá? E aí assim, dura 40 minutos tudo. A gente assiste tudo, não vou falar dos filmes, vocês vão assistir, a gente vai assistir na sequência. Tá bom?